de nós, a gente deve lembrar de uma coisa, irmãos. Havia uma promessa, e a promessa da parte de Deus é que o Emanuel habitaria entre nós. Emanuel quer dizer Deus conosco. Meus irmãos, o Deus infinito, o Deus que não cabe dentro do mundo, um Deus que tem o mundo na palma das suas mãos, agora decide vir para junto de nós, conviver conosco, estar conosco, cumprindo a profecia, o Emanuel estar conosco. Meus irmãos, Jesus veio revelar Deus para nós. Jesus nos revela, nos traz ao conhecimento tudo o que nós precisamos saber para conhecer a Deus, para vivermos num relacionamento onde nós nos comunicamos, nos relacionamos com Ele, sabendo quem Ele é. Quem Ele é. E quando nós então entramos nesse relacionamento, sabendo quem Deus é, nós podemos clamar a Ele, pedir a Ele, rogar a Ele as suas bênçãos. E Ele, do seu trono de graça, se dirige em nosso favor através de Cristo Jesus. É muito importante o conhecimento. Eu lembro quando a gente está naquele período de conhecimento chamado namoro, antes de casar, a gente gasta horas e horas conversando com a pessoa com quem a gente está querendo casar. É muito importante que para que um compromisso seja firmado de fato, haja conhecimento. Só um tolo é quem firma um compromisso com alguém que não conhece. E Deus não ficou escondido. Deus não ficou aguardado no céu. Ele veio a este mundo e nos comunica quem Ele é. Ele nos dá conhecimento de si mesmo para que nós possamos estar num relacionamento sabendo quem o nosso Deus é. Quem o nosso Deus é. Nós não nos relacionamos com algo desconhecido, numa teologia do oculto, onde se fala com um Deus que eu não sei bem quem é, eu só sei que Ele está lá. Não, nós temos conhecimento de um Deus que veio até nós, cheio de graça, de verdade, revelando-nos que o nosso Deus, o Deus a quem adoramos, é cheio de misericórdia, é Deus que se compadece das nossas dores, é Deus que nos coloca em seus braços, irmãos, e nos guarda, é Deus que nos cerca por todos os lados como uma fortaleza firme, é Deus, irmãos, que é baluarte, que não nos deixa temer mesmo que o inimigo se levante. Este é o nosso Deus, e Cristo Jesus veio nos dar esse conhecimento. Você que está aqui nessa noite, eu não sei se você pode responder em seu coração que você conhece a Deus, mas se você não conhece a Deus, olhe para Cristo Jesus, porque é um meio que o Senhor estabeleceu para se tornar conhecido, para nos dar a revelação do seu coração e do seu amor por nós, está em Jesus. Aqui eu abro um parêntese. Às vezes, meus irmãos, nós estamos lendo tão pouco a palavra, conhecendo Jesus tão pouco, porque nos gastamos tão pouco em saber quem é Cristo Jesus, como se já soubéssemos tudo sobre Ele, que às vezes estamos apavorados, achando que vai tudo naufragar, que o barco vai afundar. Sabe por quê? Porque a gente não conhece Deus na face de Cristo Jesus. Porque se nós conhecêssemos a Deus na face de Cristo Jesus, nós poderíamos dizer, o barco não vai afundar, porque Ele está conosco. Meus irmãos, na passagem que nós acabamos de ler, João, ele nos mostra a divindade de Jesus. Teologicamente chamamos isso de deidade, quando Jesus revela todos os atributos de Deus, quando tudo o que Jesus faz comunica algo da parte de Deus. Aqueles que olham para Jesus e observam bem o que Jesus está fazendo, e observam que a palavra revela acerca de Deus, não tem dúvidas, de que quem está em Cristo Jesus é Deus, não é um homem apenas, é um homem que nos comunica o ser grandioso, o Criador dos céus e da terra, como já vimos em outro momento aqui, o Verbo encarnado, a palavra que criou os céus e terra, agora toma a forma corpórea em Cristo Jesus, e nos revela algo de grandioso, nos revela quem Ele é. Irmãos, quem olha para Cristo, pode ver nele a revelação, o véu de Deus sendo tirado, e quando nós olhamos para Cristo, vemos em Cristo todo o poder. Todo o poder. Quando Jesus, antes de subir de volta para o Pai, reúne os seus discípulos e conversa com eles, Jesus diz o seguinte: toda autoridade me foi dada sobre os céus e a terra.
Meus irmãos, o Jesus a quem nós adoramos é Deus. Nele está toda a autoridade. Ele, irmãos, tem poder sobre os céus e sobre a terra. O que ele fala, ninguém pode impedir aquilo que ele deseja realizar. Como Deus, Criador de todas as coisas, como aquele que tem as nossas vidas na palma de suas mãos, Ele faz como Ele quer, Ele age como Ele quer. Ele é o Senhor digno de todo louvor e de toda glória. E eu queria que você observasse comigo aqui nessa passagem 4 virtudes que João vai nos revelar, e essas virtudes ele pôde ver em Jesus. E olhando para Jesus, então, através dessas virtudes, João identifica que Jesus, de fato, é Deus. Observe comigo, porque isso que João vai nos mostrar aqui, vai nos dar um conhecimento mais profundo acerca de quem é o nosso Deus. E eu queria que nessa noite você entendesse isso, para que você, ao abrir os seus lábios em oração, pudesse saber a quem é o Deus, ou a quem você se dirige. Quem é o Deus que nessa noite recebeu aqui os nossos louvores e a nossa adoração. Meus irmãos, ele vai nos mostrar 4 virtudes. A primeira delas, irmãos, é a graça de Deus. Ao olhar para Cristo Jesus, João diz que o Verbo, a palavra encarnada, ela se encarnou aqui entre nós, cheio de graça. Aqui no capítulo 1 de João, o que João diz aqui é o que nós chamamos de um prólogo. João está introduzindo aquilo que ele vai falar no decorrer do seu evangelho. E quando João vai nos mostrando quem é Cristo no decorrer do seu evangelho, meus irmãos, fica muito claro que Cristo é aquele cheio de graça, cheio de favor, aquele que se manifesta o tempo todo, abençoando, salvando, consolando, resgatando aqueles que estão nas trevas. De maneira que João diz, ele se revelou entre nós, cheio de graça. Meus queridos irmãos, Jesus veio nos trazer aquilo que não merecíamos. Jesus não veio a esse mundo para julgar a sua vida, nem a minha vida. Este não foi o alvo dele. Ele não veio aqui para pesar na balança como andam os teus pecados, quantos pecados você cometeu, para descarregar sobre você o juízo de Deus. Não, ele não veio com essa missão. A missão dele foi salvar aquele que estava perdido. A missão dele, irmãos, foi nos trazer a graça de Deus. E o que é a graça de Deus? A graça de Deus é o favor divino, é a bênção de Deus sobre aqueles que não merecem. Aqueles que não merecem. Deus não olhou para mim e para você e disse, olha, eu vou ao encontro dele, vou ao encontro dela, porque eles são bons. Se Deus fosse fazer isso, irmãos, ia demorar, quem sabe, não viria nunca. Porque ele nunca iria encontrar aqui nessa terra alguém bom. Ele veio aqui para nós, fracos nos nossos pecados. Ele veio para aqui quando o nosso coração estava ali inclinado numa direção oposta, completamente oposta ao que Ele quer. Meus irmãos, Jesus não veio trazer juízo, Ele veio nos trazer graça. João nos diz no versículo 14, observe aí na sua Bíblia, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, o quê? Cheio de graça. Cheio de graça. Quando nós olhamos para Cristo Jesus, quando nós tomamos conhecimento do que Jesus fez, daquilo que está na Bíblia Sagrada, meus irmãos, nós podemos adorar a um Deus que é cheio de favor, um Deus que é cheio de bênção, um Deus que está voltado em nossa direção para nos abençoar, Meus queridos irmãos, muitos foram os favores que Jesus nos deu. O maior de todos eles foi a nossa salvação. Estávamos lá endurecidos, empedernidos nos nossos pecados, mas Ele decidiu nos amar de forma incondicional. Ele não colocou condição para dizer, eu vou morrer por você na cruz. Ele não disse, eu vou morrer por você, porque você fez isso ou aquilo outro. Ele viu o quanto o meu e o seu coração eram pecadores e é pecador. Mas mesmo assim Ele decidiu tomar na cruz o nosso castigo.
Mas ele fez outras coisas, e a palavra do Senhor vai nos mostrar. Ele expulsou demônios sobre aqueles que sofriam oprimidos. Ele deu, irmãos, entendimento na palavra. Irmãos, o que ele falava nos dava luz, e nos dá luz para conhecer quem era o nosso Deus. Diante da enfermidade, ele apenas falava e a enfermidade ia embora. Meus irmãos, o nosso Deus faz tudo isso, sabe por quê? Porque Ele é gracioso, e nós podemos conhecer o nosso Deus quando olhamos para Jesus e vendo em Jesus tudo aquilo que Deus é, tudo aquilo que Ele faz. Deixa eu dizer uma coisa para você: conheça mais o Deus a quem você tem orado. Não pense que Deus reteve sobre a sua vida a bênção dEle sobre você. Sabe por quê? Porque Deus é gracioso. Deus é gracioso. Não deixe que o inimigo coloque na sua mente e no seu coração que talvez as coisas não estejam tão boas agora porque Deus deixou de ser gracioso para com você. Não escute essa voz, porque essa voz não procede do Espírito. A voz que procede do Espírito, irmãos, nos revela em Cristo Jesus que nós temos um Deus que nos abençoa todos os dias. E se você tem dúvida disso, respire aí e sinta o ar entrando nos teus pulmões. Isso é bênção de Deus. Não é porque você merece, é porque Deus é gracioso. Olhe para dentro do seu lar, veja quantas coisas você tem. Não é porque você é melhor, mas é porque Deus graciosamente tem te abençoado. Meus irmãos, Ele se manifestou cheio de graça, o Verbo encarnado. Ele nos mostrou um Deus gracioso. Em Cristo, irmãos, nós temos recebido graça sobre graça. Veja como é interessante a expressão do versículo 16 dessa passagem. Diz assim, versículo 16, não feche sua Bíblia, deixe sua Bíblia aberta. Diz assim: porque todos nós temos recebido da sua plenitude, da plenitude de quem? De Cristo Jesus, do Verbo encarnado. E diz, e graça sobre graça. Em outra tradução diz, e uma dádiva sobre outra dádiva. Meus irmãos, não tem como olhar para a saúde que nós temos hoje e não agradecer a Deus pela graça que Ele nos deu. Talvez, às vezes a gente encontra algumas pessoas que estão se queixando: mas eu não tenho aí, a melhor roupa. Mas eu não tenho o melhor carro, mas eu não tenho a melhor casa, mas eu não tenho o melhor emprego. Mas você tem aquilo que é mais valioso, porque não adianta você ter a melhor roupa se você não tem vida. Para que serve a roupa se você não tem vida? Para que serve uma boa roupa se você não tem comida em casa? Você vai ser alguém que está definhando numa roupa boa, porque você não tem comida. E Deus não tem permitido faltar sobre a sua vida comida, bebida, saúde. É graça sobre graça. Jesus se revelou cheio de graça, e João, olhando para Jesus, percebeu que no seu ministério, o que é que nós vemos? Vemos um Deus que nos abençoa mais e mais e mais. Quando nós conhecemos a Deus em Cristo Jesus, é este entendimento, irmãos, que nós temos. E o resultado é adoração, é louvor ao seu nome. Meus irmãos, Deus é cheio de favor para conosco. O Deus a quem você ora, o Deus com quem você convive, se relaciona, é um Deus cheio de favor para com a tua vida. Quando você se dirigir a Ele em suas orações, não se dirija a um Deus diferente desse. Não deixe que o inimigo venha inventar mentiras e lhe iludir, porque o seu Deus é Deus que lhe abençoa. E você pode ver isso em Cristo Jesus. Mas João também nos mostra uma outra virtude. Além da graça que é revelada nele, João nos mostra que Jesus, ele nos revela que o nosso Deus é Deus verdadeiro. Verdadeiro. A palavra aqui traduzida por verdade é a palavra que também é traduzida por algo autêntico. Aquilo que é o que é. Aquilo que não tem maquiagem, que não tem máscara, né? Porque para que é que serve a maquiagem? Para esconder as imperfeições, né? Às vezes você está lá no
nas redes sociais, está lá aquela foto, né, belíssima, uma pessoa bem maquiada. Mas aí você pega a pessoa no dia a dia, aí você diz, que coisa estranha, né? É muito diferente. A maquiagem, ela esconde, né? A maquiagem, ela diz para os outros, olha, você está vendo aqui, não é o autêntico não, não se iluda, viu? O que está aqui não é o verdadeiro não. Meus irmãos, Deus não tem maquiagem sobre si. Quando nós olhamos para Cristo Jesus, o que é que nós vemos? Nós vemos Deus como Ele é. Um Deus que não se esconde. Um Deus que está ali, à vista. Um Deus autêntico. O Deus com quem nós nos relacionamos é o Deus que é verdadeiro, autêntico, sem ilusão. Não há mentira no que Ele diz. Jesus, então, é a revelação dessa verdade. No versículo 14, ainda observe aí na sua Bíblia, ele diz assim, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de quê? De graça e de verdade. E de verdade. Por que João está mostrando que em Jesus estava pleno da verdade de Deus, cheio de verdade? Porque Deus é a verdade, irmãos. Deus é a verdade. Eu costumo compreender de uma forma mais didática essa questão da verdade, quando nós buscamos saber a vida como a vida é, né? A vida como a vida é. Algumas coisas são fatos, e você não tem como se livrar disso. Dentre esses fatos, que é indubitável, ninguém vai duvidar, é de que um dia todos nós vamos morrer se Jesus não voltar antes disso. Mas já perceberam como o mundo tenta pintar para nós que nós vamos viver aqui eternamente? Você que está nos ouvindo aqui nessa noite, você que está na internet acompanhando essa mensagem, talvez seja essa mensagem de que você vai viver eternamente aqui nessa existência que tem te amarrado, que tem te aprisionado naquilo que o mundo tem oferecido para você. Mas isso é uma ilusão. Porque vai chegar um dia que os cabelos vão cair, as costas vão se curvar, as forças não serão mais aquelas, precisaremos de alguém para nos auxiliar, precisaremos de alguém para nos socorrer. E aí veremos a verdade. A verdade é isso, irmãos. Quando nós ouvimos em Cristo Jesus o que Jesus diz acerca da vida, nós podemos saber o que a vida realmente é. Se nós queremos saber qual o caminho da sabedoria para viver para a glória de Deus, nós precisamos ouvir de Cristo Jesus. Ouvir o que Ele tem a dizer, o que Ele ensina, porque o que Ele ensina nos dará a certeza de que nós poderemos dar passos seguros, na verdade, não mais na ilusão, não mais no sonho, que até queremos, mas não podemos. O sonho de voar. Quem aqui nunca sonhou em voar? Eu já me peguei até sonhando, voando. Tão bom, né? Já sonharam voando? Você está lá, aquela coisa voando, né? Aí de repente você acorda e diz, poxa, estava tão bom, não era para ter acordado agora, né? É uma ilusão, meus irmãos, é um sonho. Porque a verdade nos mostra que eu não posso, nem eu nem você podemos voar. Deus não nos deu asas. Deus nos criou para andar com os pés no chão, né? Meus irmãos, Ele veio cheio de verdade. Meus irmãos, o contrário dessa verdade aqui é a falsidade. E a gente sabe muito bem quem é o falsificador desde a origem de tudo. Quem é o mentiroso que olhou para as palavras de Deus e diz, olha, certamente você não vai morrer. Aquele que enganou, seduziu o coração de Eva e que também está aqui no nosso meio, sabe por quê? Porque ele anda ao nosso redor. Ele é o falsificador. Ele é o mentiroso. Irmãos, como diz Jesus, ele é o pai da mentira. Ele é o pai da mentira. Não tenha dúvida, que quando a ilusão bater a porta do seu coração para lhe seduzir, para lhe enganar, pode ter certeza, essa ilusão não vem de Deus, porque Deus é a verdade. Em Cristo Jesus nós temos a verdade, Ele veio, como diz João, Ele se manifestou entre nós, cheio de graça e de verdade. Jesus afirma ser essa verdade, João capítulo 14, versículo 6. Observe na sua Bíblia, João 14, versículo 6. O que é que diz aí?
Jesus diz, João 14,6: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Alguém já disse que, com essas palavras que Jesus diz aqui, ou ele é um louco, alguém que não tem um mínimo de juízo, e que o que ele está dizendo aqui é uma completa tolice, loucura, porque alguém, um ser humano dizer, eu sou a verdade, ou Jesus é aquele que ele diz que é Deus. Não tem como alguém dizer isso aqui sem ser um louco ou sem ser Deus. E nós temos então Jesus revelando quem é o nosso Deus. Ele diz, eu sou a verdade. Ninguém vem a Deus, ninguém vai a Deus, né? Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se alguém quer ir a Deus, tem que ir por Ele, por Cristo Jesus. Ele também é a libertação, irmãos, da ilusão. Como diz no capítulo 8, versículo 32. Folhei sua Bíblia aí um pouquinho mais para frente. João 8:2. Veja o que diz o texto sagrado. João 8:32. Diz assim a palavra: Conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Os libertará. Você sabe qual é essa sensação do conhecimento da verdade? É de que a gente não tem mais o que temer. A gente não tem mais o que temer. Quando a gente sabe que está fazendo o que devemos fazer, por que temer? Por que temer? Quando os nossos pés estão firmados na verdade, irmãos, por que temer as acusações? Não tem. É libertador, irmãos. É libertador isso. A ilusão, ela aprisiona. Tem pessoas que vivem aprisionados numa ilusão, que vivem sem a liberdade do Espírito na sua vida, sabe por quê? Porque foram aprisionados pela opinião alheia, porque foram aprisionados pelo próprio carrasco que está dentro dele, dentro dela, e que diz, você não pode fazer isso, porque se você fizer isso, Deus não te quer, Deus não te aceita. Jesus diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Em outras palavras, conhecereis a Deus e você não terá mais o que temer. Coloque os seus pés em Deus, viva com Ele, abra os seus ouvidos e o seu coração para aquilo que Ele comunica e não tenha mais o que temer. Você que está me ouvindo nessa noite, não sei se você ainda sente o peso daquela bola de chumbo amarrada aos seus pés, que te escraviza, que torna a tua vida muito difícil, que tira o teu sono à noite, porque você vive preso a uma ilusão. Jesus está dizendo, me conheçam, conheçam o Pai que se revela através de mim, e vocês experimentarão a libertação que vocês precisam. Deus é a verdade, irmãos, e tomamos conhecimento dessa verdade através de Cristo Jesus. Em Jesus, toda ilusão é desfeita, irmãos. O mundo perde suas forças, porque o mundo nos escraviza com uma vida vazia. O mundo propõe que Deus seja trocado pelas nossas vontades. Viva como você quiser, que você vai ser livre. Viva como você quiser e você vai se aprisionar todos os dias. Você não vai viver a verdade, você não vai viver a liberdade. O mundo, ele tenta esconder de nós até mesmo o fim da vida, dizendo para você, você não vai morrer, você não vai morrer, e você acredita nisso, e a qualquer suspeita de que esse momento se aproxima da sua vida, você fica logo apavorado, e aí você se vê preso no medo, não é assim? Mas aí Paulo diz, morrer para mim é lucro. Sabe por que ele diz isso, irmãos? E essa é uma afirmação libertadora. Morrer para mim é lucro. Não tenho medo mais da morte. Se ela vier, tenho mais o que temer. Porque minha vida está em Deus. Porque eu não tenho mais o que temer. Meus queridos irmãos,
nosso Deus é a verdade. Além de gracioso, Jesus nos revela o Deus que é a verdade. Mas o que mais Jesus nos revela acerca de Deus? O que mais podemos conhecer de Deus na face de Cristo Jesus? Essa semana, lembre-se disso, ao ler a palavra, busque saber quem Deus é na face de Cristo Jesus. Veja a glória de Deus em Cristo Jesus. Se aprofunde no conhecimento de Deus, sabendo quem é Cristo Jesus. Mas o que é que Jesus nos revela mais? O que podemos aprender de Deus na revelação que o Verbo traz para nós? João vai nos mostrar que Jesus, ele nos revela que o nosso Deus é glorioso. É um Deus cheio de glória. De glória. Glória significa digno de honra, né? Você já viu a glória de um maratonista depois que ele vence? Ele venceu a maratona, primeiro lugar. Percorreu toda aquela caminhada. Quando ele chega ali, ele é colocado no lugar mais alto do que todos, para simbolizar de que aquele indivíduo é merecedor, é digno de honra e de glória. Não é assim que acontece? Às vezes o troféu é dado como um símbolo para dizer o seguinte: a pessoa que está recebendo esse troféu é digna daquilo que está recebendo. É digna de que está recebendo. Ou seja, naquele momento é um momento de glória. É um momento de glória. João vai nos dizer que o Verbo, a palavra encarnada, é uma palavra que revela Deus, e revela que Deus é digno de toda honra e de toda glória. Ele está acima de tudo e de todos, e a Ele todo louvor, toda glória, toda adoração. No versículo 14, na parte B do versículo, observe na sua Bíblia, João diz assim: e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João aqui está trazendo à tona a sua experiência com Cristo Jesus. João poderia ter dito da seguinte forma: eu vivi com Jesus, eu sentei à mesa com Ele, comi, me alimentei, ouvi as suas palavras. Meus irmãos, e quando eu ouvia as suas palavras, o que eu ouvia ali era o próprio Deus falando comigo. Quando eu vi aquelas palavras penetrando, ouvi aquelas palavras penetrando ao meu coração, eu dizia: Senhor, é Deus que está aqui, é o Deus encarnado entre nós. E assim, com o tamanho poder revelado diante de sua face, João diz: eu vi a glória de Deus. Porque eu olho para Cristo Jesus e vejo que Ele é merecedor de todo louvor e de toda adoração. João vai expressar isso muito bem lá no Apocalipse. Porque o que é que João tem ali senão uma visão, uma revelação do Cristo exaltado. E ao contemplar o Cristo exaltado, ele adora Jesus. Aquilo que outrora ele via como sinais no que Jesus falava, fazia, ensinava, agora ele via na sua visão o Jesus exaltado, com face gloriosa e com seus pés reluzentes, como um latão a brilhar. João então percebe ali, vê Jesus glorificado, o Jesus que um dia nós iremos ver, o Jesus que um dia nós iremos conviver com Ele eternamente. João diz: o Verbo, a palavra, Jesus, o Verbo encarnado, Ele é glorioso, Ele é digno de toda honra e de todo louvor. Meus irmãos, aquilo que João estava vendo em Cristo Jesus, nós olhando para a antiga aliança, para o Antigo Testamento, nós já vemos aquela glória em outros momentos. Não como João estava vendo em Cristo Jesus, mas uma glória manifestada que enchia o templo, que enchia o tabernáculo, que deixavam aqueles que viam de relance essa glória assustados e com a face reluzente. Veja o que diz Êxodo capítulo 33, versículo 22. Meus irmãos, aqui está aquela experiência em que Moisés deseja ver a glória de Deus. E Deus diz a Moisés que vai permitir que Moisés veja a glória do Senhor. E ele diz assim, Êxodo capítulo 33, versículo 22. Abra a sua Bíblia. Êxodo 33, 22. Diz assim, Deus diz, quando a minha glória passar, eu porei você numa fenda da rocha, e o cobrirei com a mão até que eu tenha
passava. Essa glória que Moisés vai ver passando por ele ali, ó, é a glória que estava na face de Cristo Jesus. João está dizendo, olhando para o Verbo encarnado, o que eu vejo é a glória de Deus. É a glória de Deus. A glória de Deus estava também no tabernáculo. Irmãos, naquele templo móvel, onde o povo se reunia para adorar a Deus e Deus se manifestava. Veja o que diz Números, capítulo 14, versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor. Apesar disso, Números, capítulo 14, versículo 10. Apesar disso, toda a congregação disse que Josué e Calebe deviam ser apedrejados. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda do encontro, entenda-se aqui o tabernáculo, a todos os filhos de Deus. Irmãos, essa glória que aparece aqui na tenda do encontro, no tabernáculo, João está dizendo, está na face de Cristo Jesus. Responda sinceramente, meu irmão. Você vê a face de Deus, a glória de Deus na face de Cristo? Ou você nunca parou para pensar sobre isso? Ou talvez seu coração nunca tenha se despertado a conhecer mais profundamente a Deus? Ou talvez você só sabe que Jesus te salvou, e esse é um conhecimento vital, mas não é tudo. Quem quer ter um relacionamento mais profundo com Deus precisa conhecê-lo. E a gente conhece a Deus na face de Cristo. Eu pergunto novamente, você conhece, você já viu a glória de Deus na face de Cristo? Ou o que é que você vê lá, só um homem? O que é que você vê na face de Jesus? Tudo o que Jesus fez revela então essa glória, meus irmãos. Essa glória se tornou notória inicialmente lá em Caná da Galileia, quando Jesus vai ali àquela festa, e no meio daquela festa, daquele casamento, falta o líquido precioso para todo casamento da época, que era o vinho. Então, o casal se apavora, a mãe dele chega até ele e diz, olha, acabou o vinho. Jesus então realiza ali o primeiro milagre, ao transformar a água em vinho, e os discípulos tomando conhecimento diz, quem é aquele que pode transformar água em vinho? Quem é? É o pastor? É um homem? É Deus. Só Deus é quem pode fazer isso. E os discípulos então reconhecem em Cristo Jesus a sua glória, e o honram, e o tratam dignamente como Deus. E Jesus vai se tornando cada vez mais conhecido pelos discípulos através das experiências que eles têm, ressuscitando, aquietando o mar, e os discípulos no ato do discipulado ali, vão então conhecendo quem Deus é, e ao olhar para Jesus, vão dando a Jesus toda a glória, e honra, e louvor, porque Deus está na face de Cristo Jesus. Você está entendendo porque o culto precisa ser cristocêntrico? Porque não tem como a gente conhecer a Deus se não for através da face de Cristo. Você pode olhar para as montanhas, para o céu, para o mar, ver a grandeza de tudo isso, e até deduzir um ser muito sábio que por trás disso agiu para criar essas coisas. Você pode até deduzir isso, mas para conhecer Deus intimamente, num conhecimento como aquele de um namorado que se junta com a namorada para conversar e conhecer mais, para firmar um compromisso mais profundo. A gente só tem esse conhecimento olhando para Jesus. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Essa semana, busque a face de Cristo em Jesus. Busque a face de Deus em Cristo. Não passe nas carreiras, folheando a Bíblia, apressado, como quem lê um jornal. Às vezes você lê lá o extrato do banco com mais atenção do que lê a Bíblia Sagrada. É assim? Olhando detalhes por detalhes, a Bíblia passa nas carreiras. Se detenha na face de Cristo, veja Cristo, vá se alimentando a sua alma com aquilo que Cristo revela para você, e vá se apropriando do que Deus revela para você em Cristo Jesus, porque é assim que a gente cresce, é assim que a gente adquire maturidade espiritual, meus irmãos, para uma convivência, um relacionamento com Deus.
Mas para encerrar, João ainda nos mostra uma outra virtude de Deus. Ele nos mostrou que Deus é gracioso. Ele nos mostrou que o nosso Deus é Deus cheio de glória. Ele nos mostrou que Deus é o Deus verdadeiro, autêntico, aquele que se revela para nós como a verdade das coisas. Mas Ele também nos mostra aqui que, olhando para o Verbo encarnado, Ele vê a eternidade de Deus. Um Deus que não está se deteriorando nem se corrompendo, mas um Deus que permanece. Um Deus que permanece. Eu lembro quando ainda jovem, a gente tinha costume de trocar bilhetes com as pessoas queridas, né? Hoje em dia é tudo no WhatsApp, né? Mas antigamente era um bilhetinho mesmo, né? Lá escrevendo. E já perceberam como é maravilhoso quando a gente recebe um bilhete escrito à mão, né? Porque comunica sacrifício. Nessa era digital que todo mundo só sabe digitar lá, você escrever, você está dizendo, eu estou me sacrificando por você, estou botando aqui tinta no papel. Faça isso com o seu cônjuge para você ver como é valioso aquele bilhetinho, né? E aí você bota lá no lugar, você não quer mais tirar de lá, né? Porque tem um sacrifício ali, irmãos. Aí a gente sempre escrevia o seguinte, quando eu era mais jovem, né? E a gente escrevia o seguinte, no final, depois de dizer uma série de coisas, de qualidade da pessoa, a gente dizia, seja sempre assim. Vocês já colocaram isso em alguma carta, em algum bilhete? Certamente que sim, né? Já colocaram. Seja sempre assim. No fundo, o que nós estamos ali desejando é o quê? Seja eterno, não mude. Que essa bondade, essa virtude em você permaneça. Só que eu vou dizer uma coisa aqui para vocês. Vou jogar aqui água na fogueira. Não há ninguém aqui nessa terra que permaneça sempre assim. Permaneça sempre assim. Porque permanecer imutável é atributo de ser eterno, é atributo de eternidade. Agora eu queria que você notasse comigo, como é que João vê essa eternidade em Jesus? No versículo 15, João diz assim, 1,15, ele diz, João dá testemunho a respeito dele, do Verbo, e exclama, este é aquele de quem eu dizia, ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu. Agora observe, pois já existia antes de mim. João, o escritor, está usando o testemunho de João Batista e dizendo, João Batista testemunhou acerca do Verbo, reconhecendo no Verbo a eternidade dele. O que é que João está dizendo aqui? Antes, embora ele tenha vindo depois de João, nascido no curso da história, depois de João, este que veio depois de João já existia. E aí no capítulo 1, no versículo 1 diz, ele era o Verbo e o Verbo estava com Deus. No princípio, antes que o mundo fosse criado, ele já existia, ele é eterno. E agora o João, o escritor, está dizendo acerca de João Batista. João Batista já afirmava a eternidade do Verbo, já falava que o Verbo é eterno. Irmãos, com isso ele nos mostra que o nosso Jesus, o Deus a quem nós adoramos, é o mesmo de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Davi, de Moisés. É o mesmo dos nossos antepassados puritanos, reformados, é o mesmo da igreja hoje e será para sempre. Quem olha na face de Cristo Jesus pode ter ali um vislumbre do Deus com quem nós conviveremos eternamente, no dia que nós formos tirados dessa vida. O Deus que nós iremos nos encontrar já se revelou para nós, dizendo quem Ele é, e nós podemos ver isso na face de Jesus. Que coisa maravilhosa isso, irmãos. Nós não vamos passar dessa vida para outra em ignorância, sem saber o que está do outro lado. Nós podemos saber o que está do outro lado, quem está do outro lado, porque Ele já veio a este mundo e se revelou na face de Cristo Jesus. O Verbo diz para nós, eu estou aqui, vejam a mim, sou eu com quem vocês viverão eternamente. Isso fica bem notório no versículo 18, quando João diz assim, ninguém jamais viu Deus. Parece ser uma contradição aqui, mas ele continua, o Deus unigênito, que está junto do Pai, é quem o revelou. Quem é esse Deus unigênito? O Verbo encarnado, a palavra.
Ele se revela como? Através do Filho. Não tem outro meio não, pastor, para eu conhecer esse Deus. Não tem. Pastor, e se eu tomar lá um chá do Santidaime e ficar lá vendo coisas, vaca voando e tudo mais, eu vou encontrar esse Deus? Não vai. E se eu ficar lá fazendo respiração, yoga, né, e buscando coisas desse tipo, eu não vou encontrar esse Deus? Não vai, porque não há outro caminho para chegar a Deus, senão em Cristo Jesus. Ninguém jamais viu a Deus, mas quem olha para a face de Jesus, quem discerne os atributos de Deus em Jesus, já pode ver Deus, já pode ver a Deus. Eu não sei você, mas quando eu reflito aqui nessas palavras, irmãos, meu coração se enche de alegria. Sabe por quê? Porque eu sei quem é que está me esperando do outro lado. Eu sei que se Ele me levar hoje, eu sei com quem eu vou me encontrar. E eu sei que vou me encontrar com Deus cheio de graça, de verdade. Um Deus misericordioso. Um Deus que me tratará como filho, através de Jesus. O apóstolo Paulo também ensinou, irmãos, que nós fomos escolhidos em Cristo antes da fundação do mundo. Efésios capítulo 1, versículo 4 diz, antes da fundação do mundo. Em que tempo é esse antes da fundação do mundo? Eternidade. O mundo não tinha sido firmado, não existia sol, não existia lua, não existia terra, não existia seres humanos. E aí diz Paulo, antes da fundação do mundo, diz, Deus nos escolheu em quem? Em Cristo, nele. Detalhe, como é que Deus nos escolhe antes da fundação do mundo? Porque Cristo já existia antes que a história começasse. Ao conversar com alguns judeus que o acusavam, Jesus então, é claro, em dizer que ele existia até mesmo antes de Abraão. Lá em João, capítulo 8, versículo 58, olha o que diz aí, veja o que diz. João 8, 58. Diz assim, Jesus respondeu àqueles que o acusavam, em verdade lhes digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Agora Jesus aqui arruma uma confusão com os judeus, porque essa expressão eu sou era uma expressão característica para se referir a Javé, o Deus que se revelou lá no Antigo Testamento. Jesus está dizendo claramente, eu sou, antes que Abraão existisse, na eternidade, eu já estava com Deus, eu sou o eu sou. O que é que Jesus está mostrando aqui? Que Ele é eterno. E João está dizendo, se você quer saber quem é o seu Deus, o Deus a quem a igreja adora, o Deus digno de toda adoração, olhe para Jesus e você verá que Ele é eterno, que Ele sempre existiu. Antes de você ter nascido, Ele já existia. Antes que o mundo viesse a existir, Ele já existia. Meus irmãos, nosso Senhor nos revela a eternidade de Deus. Antes que o mundo viesse à existência, irmãos, Ele já existia. Isso não te assombra, não? Isso não deixa você do tamanho de um grão de areia, porque nós estamos falando de coisas grandiosas, nós estamos falando de coisas que você não tem noção do que seja. Meus irmãos, quem deseja conhecer o Deus eterno pode encontrá-lo em Cristo Jesus. Ele não ficou escondido, Ele não ficou por trás de uma cortina e dizendo para você, olha, vocês não me verão, vocês não terão contato comigo. Quando Jesus então morre, o véu do templo é rasgado, a intimidade com Deus agora, nós temos através do que Jesus fez, o Deus eterno, aquele com quem viveremos eternamente, Ele já se revelou para nós, Ele está na palavra dizendo para você, meu irmão e minha irmã, eu estou aqui, conheça mais de mim, se relacione mais comigo. Às vezes, irmãos, quando a gente fala essa história de relacionamento com Deus, como nós somos negligentes, irmãos. Passamos a semana todinha preocupados com a casa, com o trabalho, preocupados se a coisa vai dar certo. O relacionamento com Deus parece ser uma coisa tão trivial, reduzida a 1h30, 2 horas que vemos à igreja. Meus irmãos, isso é problemático. Isso é um diagnóstico da nossa vida espiritual.
Por que Paulo diz orar sem cessar? Nós não podemos sair da presença do Senhor. Nós precisamos estar em diálogo com Deus, em oração constante. Você consegue enxergar quem está em Cristo Jesus? Responda no seu coração. Porque nessa noite você veio aqui, Deus te trouxe aqui para que você tenha essa resposta segura no seu coração. Você consegue enxergar quem está na face de Cristo Jesus? Você de fato vê em Cristo Jesus quem? Um homem que viveu há 2000 anos atrás? Apenas isso? Você precisa conhecer a Deus. Porque Jesus se encarnou para que você conheça a Deus. Jesus nos revela o que precisamos saber sobre o nosso Deus para estar no relacionamento com Ele. E diante disso eu gostaria de encerrar aqui as minhas palavras, fazendo algumas aplicações de tudo que nós ouvimos aqui nessa passagem. Primeiramente, olhe para mim, deixa as crianças entrarem em paz. Elas já foram alimentadas e você não pode deixar de ser alimentado nessa noite. Primeiramente, saiba de uma coisa, as bênçãos que Deus tem para você se encontram em Cristo Jesus. Escute bem, você tem clamado: Senhor, eu preciso da tua bênção. Senhor, eu preciso que a tua graça seja derramada sobre mim. Talvez você precise aí de uma cura, você precisa de uma bênção, você precisa de alguma coisa. Deus sabe que você precisa. Escute bem, o que você precisa está na face de Cristo Jesus. Olhe para Cristo, veja o que Ele revela de Deus. Se aproprie daquilo que Cristo te dá, do conhecimento que Ele te dá do teu Deus, naquilo que Ele faz. Além disso, meu irmão, cuidado com a vida ilusória que o mundo tem sugerido para vocês. No decorrer dessa semana, você mais uma vez será bombardeado por uma outra vida que não é a vida que Jesus quer para você. E nessa noite você sabe que toda verdade está em Deus. E Jesus é a verdade. Então, dê um passo maior na vida com Jesus. Aprenda mais com Jesus. Lá naquela oportunidade no trabalho, aprenda mais com Jesus. Aprenda mais com Ele. Não caia na ilusão de uma vida segundo os nossos próprios padrões, como sendo a vida verdadeira. Não é. Não vai durar muito para você se frustrar. A vida verdadeira está em Cristo. Em terceiro lugar, Deus, Ele te deu o privilégio de ser participante da glória dEle. Talvez aqui nessa vida você não tenha muito o que as pessoas louvarem você. Talvez você se veja assim, né? Talvez você nunca chegou ao primeiro lugar no pódio. Talvez dentro da tua família e entre os teus irmãos, você nunca foi aquele de tanto destaque assim. Não havia glória nenhuma em você. Talvez no que você faz lá no seu trabalho, você não seja tão reconhecido porque você é considerado como um trabalhador medíocre, que faz o que tem que fazer e pronto. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Se você olhar para a face de Cristo Jesus, Deus te deu o privilégio de ser participante da glória dEle. Sabe o que quer dizer isso? Que você também é honrado, e honrado por Deus, participando da glória dEle em Cristo Jesus. Meus irmãos, Cristo se revelou cheio de glória. Cristo revelou a sua glória para que você, pela fé, você se aproprie disso. E você já não tenha mais que buscar o reconhecimento de A ou B, porque você já tem um reconhecimento daquele que é o Senhor, o Criador dos céus e da terra. Não corra atrás do vento. Não corra atrás do vento. Vou ser bem claro para você. Você talvez esteja trabalhando para que as pessoas lhe aplaudam. Você não precisa disso. Você já tem em Cristo Jesus toda a glória e toda a honra. Porque o Deus, Criador dos céus e da terra, Ele te honrou. Ele te trouxe para junto dEle. Ele te colocou à direita dEle, no lugar de honra em Cristo Jesus, para que você não viva mais carente, para que você não viva mais sedento por alguma glória, porque você já tem a glória de Deus em você. Você crê nisso? Diga amém. Amém. Então, não corra atrás do vento. E para encerrar, creia no Deus eterno, que se revelou a você em Cristo Jesus. Pastor, o que isso significa? Significa que hoje você pode se relacionar com Deus, com quem você viverá eternamente.
Isso significa que pouca diferença faz se você está vivo aqui ou se você vai partir desse mundo, porque você já sabe, já se relaciona com um Deus eterno, que não muda e que se revelou para você na face de Cristo Jesus. A você, meu querido e minha querida que está aqui nessa noite, que ainda não conhece a Deus, eu gostaria que você pudesse nessa noite olhar para Jesus. Eu gostaria que você pudesse mudar a sua maneira de enxergar a Cristo Jesus. Eu só gostaria disso porque eu sei que essa é uma obra de Deus no seu coração. E eu gostaria de orar pela sua vida e orar pela vida de todos aqueles também que já conhecem Deus em Cristo Jesus. Eu convido a igreja a se colocar de pé nesse momento. E nós vamos orar ao nosso Deus para que olhos se abram, para que corações se abram para aquele que nos revela quem é o nosso Deus, quem é o nosso Senhor. Pai, nós estamos aqui, Senhor, diante do Senhor e te louvamos pela Tua palavra, Senhor. Oh, meu Deus, como é bom ouvir aquilo que o Senhor nos revela. Como é bom saber que o Senhor não ficou escondido de nós, mas o Senhor se revelou para trazer paz ao nosso coração, para nos garantir, Deus, uma vida de bênção aqui, porque estamos sempre debaixo das Tuas graças. Eu te peço pelo coração da Tua igreja nessa noite, daqueles que já olham para Jesus, para o Teu Filho, Senhor, e compreendem a revelação que o Senhor os trouxe. Meu Pai, que nessa semana, no decorrer, no dia a dia, Senhor, em cada experiência, em cada momento em que nós precisaremos nos lembrar como viver, que nós possamos nos lembrar do que o Senhor nos ensina e que o Senhor nos revelou no Teu Filho. Eu te peço, fortalece aqueles que estão, Deus, fraquejando, aqueles que estão sendo bombardeados, aqueles que estão sendo tentados para uma vida, Deus, diferente daquilo que o Senhor revela. Que nessa noite o Senhor poderosamente esteja, Deus, focando os nossos olhos, a nossa visão na vida que o Senhor nos revelou no Teu Filho. E eu te peço também por aqueles, Senhor, que aqui estão nessa noite, mas que não conhecem a Ti ainda. Daqueles, Senhor, que são até religiosos, que vêm à igreja, que participam das reuniões, mas que ainda, Senhor, não Te enxergaram na face de Cristo. Meu Deus, seja com a vida desses, que o Senhor os converta, que eles possam, Deus, enxergar no Teu Filho, na revelação de Cristo Jesus, a boa notícia de que nós temos um Deus que nos ama, um Deus que não nos abandona, um Deus que se faz conhecido para nós, para vivermos hoje com o Senhor e para sempre. Alcança o coração desses, transforma, dá uma nova vida a eles, Senhor. Eu não posso fazer isso, mas Tu podes, Senhor. Faz isso para a glória do Teu nome. Assim eu te peço, assim eu te rogo, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre todos, hoje e para sempre. E a igreja diz, amém. A igreja senta.